Você é mais influenciado pelo seu ambiente do que você imagina. Eu sempre gostei de acreditar que todas as minhas decisões eram de fato minhas, que eu escolhi o que pensar, o que fazer, com quem andar, até eu perceber uma coisa. Muitas das escolhas tomadas por mim que eu achava que eram minhas, na verdade, eram basicamente influenciadas pelo ambiente onde eu estava. E quando eu passei a entender isso, eu comecei a levar minha vida de um jeito totalmente diferente. A gente sempre costuma ouvir aquela frase, né? Você é a média das 5 pessoas em que convive. Durante muito tempo, eu também achava que essa era uma frase bonita da internet para inspirar a gente. Mas aí depois eu comecei a prestar atenção no meu próprio comportamento. Bom, quando eu substituí meus hábitos, eu comecei a ler mais e diminuir meu uso de redes sociais, eu comecei a seguir pessoas diferentes, tanto na minha vida pessoal quanto em questão de YouTube ou internet. O principal, na verdade, foi que eu comecei a consumir um conteúdo diferente. E aí eu comecei a querer conversar com as pessoas um assunto que antes nem fazia parte da minha rotina. E foi justamente aí que também nasceu o canal Quem Pensa Evolui. Porque, como eu já disse em vídeos anteriores, o canal começou porque muitas das conversas que eu gostaria de ter com as pessoas, eu não tinha pessoas ao meu redor que conversassem sobre isso comigo. O canal vem com o objetivo de criar essa comunidade de pessoas que querem conversar sobre os mesmos assuntos, não necessariamente pessoas que concordem em tudo, porque é legal ter discordância, é legal a gente discutir ideias, mas sim pessoas que pensem na mesma direção, pensem em evoluir. É aí que a gente entra num conceito do livro Mais Esperto que o Diabo. Um conceito que me chamou muita atenção. Nesse livro, o Napoleon Hill mostra que o ambiente onde a gente vive pode influenciar nas nossas vidas muito mais do que a gente imagina. Claro, não apenas as pessoas, mas também aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos, os lugares que frequentamos e hoje em dia com a internet, o conteúdo que nós consumimos. Aí você imagina, vamos dar um exemplo de uma pessoa que todos os dias ela escuta das pessoas ao seu redor que empreender é impossível. Que escuta também que estudar não vale a pena, que é muito difícil mudar de vida. E aí depois de alguns anos, provavelmente ela passa a acreditar naquilo. Ela leva aquilo como verdade absoluta. Não porque ela parou e analisou os fatos, mas porque ela ouviu tanto aquilo que ela passou a considerar aquilo como um fato. E aqui a gente pode até trazer um exemplo para a nossa realidade. Acredito que na maioria das cidades do Brasil a gente tem zonas de maior carência e zonas mais ricas, né? Vou trazer para um vocabulário aqui bem popular, né? Tem zonas mais pobres e zonas mais ricas nas cidades. Geralmente, as pessoas que vivem nas zonas mais pobres, elas acabam presenciando pessoas na rua, deitadas na rua, que bebeu a noite inteira, barulho de tiro, polícia o tempo todo. Eu acredito que nem todos os lugares tenham isso, mas grande parte tem. Muito música alta, pessoal passando de carro com som alto. Aí nas zonas mais ricas das cidades já não tem tanto isso. É bem menos, não tem tanto esse barulho, né, na cabeça das pessoas. Eu posso trazer um meu exemplo aqui, onde eu moro mesmo. Direto tem diversos bares aqui perto, direto tem um monte de bêbado na frente, o pessoal usa droga, fica muito louco. E isso, querendo ou não, acaba entrando muito na nossa mente, né? Bom, tem também o carro de som que passa, o pessoal fazendo barulho. E é muito ruído que a gente tem na nossa mente. E eu acredito que isso impossibilita um pouco a gente de parar, pensar, ter ideias diferentes para sair da onde a gente está. Esses ruídos atrapalham muito o nosso dia a dia. Onde quando você vai para um ambiente, um local da cidade, né, onde moram pessoas mais ricas, já não tem tanto esse barulho. Pode até ser que tenha, né?
mas não tem na mesma quantidade quanto numa zona mais pobre. Então as pessoas ricas têm mais tem menos ruído, né, para poder estar pensando ou fazendo suas coisas, não tem as mesmas preocupações das pessoas que vivem em zonas mais pobres. E quando você vai de uma zona para outra, de uma zona pobre para uma zona mais rica, você percebe inúmeras diferenças. O ambiente ele muda completamente a forma da pessoa pensar. As conversas são diferentes, as referências são completamente diferentes e as oportunidades também são muito diferentes. E isso também me faz entender que a mudança de ambiente pode acelerar absurdamente o nosso crescimento. Nosso crescimento não está só relacionado àquilo que a gente faz, à nossa capacidade, mas eu acredito que o ambiente influencia muito nisso. Como eu escuto muito de pessoas que eu consumo conteúdo no YouTube ou de livros, eles falam muito uma coisa que eu não acreditava antes, mas hoje em dia eu passei a acreditar, que é quando você nunca vai ser bem sucedido na cidade onde você nasceu. Provavelmente você possa conseguir um sucesso, mas se você saísse do local onde você nasceu, você teria um sucesso muito maior. É uma coisa que eu passei a acreditar, porque no local onde a gente nasce, existe muito a zona de conforto, né? Eu sei que muita gente trabalha direto, não tem o conforto, como dito, na zona de conforto, mas você sair para um lugar diferente tira totalmente a sua base. Você tem que começar basicamente do zero, né? Então isso faz a gente ter mais vontade de correr mais atrás, entendo eu. E o ambiente, como é o tema do vídeo, se for para um ambiente melhor, com certeza vai te impulsionar para cima. E é importante dizer, né, que o ambiente não é só pessoas. Hoje eu acredito que o ambiente não é só quem está perto de você. O ambiente também é o livro que você está lendo, o podcast que você escuta, o vídeo que você assiste, o perfil que você segue. Tudo isso está moldando a maneira como você pensa. Conforme o tempo foi passando, a gente tem uma fonte muito maior de conteúdos para consumir. Antigamente não existia internet. Hoje a gente consome muito mais conteúdo. E isso também faz parte do seu ambiente. E isso significa que você deve abandonar todo mundo e simplesmente ir embora? A resposta simples é, claro que não, né? Mas talvez você precise parar e pensar e escolher com maior cuidado aquilo que alimenta a sua mente todos os dias. E hoje eu tento sempre fazer uma pergunta simples antes de consumir qualquer conteúdo. A pergunta é: isso está me aproximando da pessoa em que eu quero me tornar? Ou isso só está consumindo mais o meu tempo? Porque no fim das contas, o ambiente em que você vive acaba se tornando o ambiente dentro da sua própria mente. E eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta. Se alguém hoje observasse o ambiente que você construiu ao seu redor, a pessoa conseguiria prever quem você se tornará em 5 anos? E assim eu encerro o vídeo com essa reflexão. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva. O objetivo desse canal é criar uma comunidade de pessoas que tenham um pensamento parecido, que gostem de conversar sobre esse assunto de desenvolvimento pessoal, evolução, prosperidade, mentalidade. Então, se inscreva se ainda não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Caso você tenha uma ideia ou uma opinião sobre o assunto, pode deixar no comentário. Se tiver alguma ideia de futuro vídeo, pode deixar no comentário, que eu leio todos os comentários, respondo a todos os comentários. E assim eu encerro o vídeo. Até a próxima.